Olá! Bom, se eu trouxe você aqui no meu quarto, com o meu chazinho, com vininha, significa que a gente vai ter uma conversa especial, ó, olho no olho. A gente vai conversar sobre conversão. Vina, você tá caindo? Se você entrou nesse vídeo é porque você está enfrentando esse problema, que é um problema muito comum quando você entra no seu Instagram, nas suas redes sociais e percebe que você tem um grande público, que as pessoas te acompanham, que elas interagem com você, curtem suas fotos, respondem seus stories, mas elas não se tornam clientes. Poxa, parece que você tem uma super plateia, mas ninguém compra de você. O que eu tô fazendo de errado, Iris? Eu anotei aqui os principais erros que eu vejo que outros fotógrafos cometem, especialmente alunos meus e mentorados. Então presta muita atenção, porque eu vou te apresentar os erros que você possivelmente está cometendo, mas eu vou trazer a solução também. Já aproveita e deixa um gostei aqui embaixo, por favorzinho. Tô fazendo isso aqui de coração pra te ajudar. E você não precisa esperar até o fim do vídeo pra deixar um gostei, porque eu sei que você vai gostar. E se você não tá inscrito aqui no meu canalzinho, já se inscreve, se você quiser, claro. Se você não quiser, não precisa, mas eu ia ficar muito feliz se você se inscrevesse. Vamos lá? Erro número 1. Você mostra o seu trabalho, mas você não convida. Como assim não convida? Uma coisa que a gente precisa aprender é que o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes o que é óbvio pra você pode não ser pro seu cliente. Toda vez que você for compartilhar um trabalho seu, você vai começar a acrescentar a famosa chamada para ação, a tal da CTA, que é o convite que você faz pro seu cliente. Quando você mostra um trabalho seu, compartilha uma história, você já tá gerando desejo, mas falta aquele convite no final. Por exemplo, você quer viver isso também? Me chama na DM para marcar o seu ensaio. E aí ali você começa essa interação, você aproxima o seu potencial cliente, você incentiva ele a fechar esse ensaio com você. O erro número 2 é a falta de clareza. O seu cliente precisa entrar no seu perfil ou no seu portfólio e entender duas coisas: o que você faz e para quem você faz. Se o cliente entra no seu perfil e ele precisa adivinhar o que você faz, para quem você faz, onde você faz, ele vai desistir. E aí ele vai procurar o seu concorrente, que tem isso tudo muito bem claro no trabalho dele. Precisa estar claro nas suas fotos, no seu trabalho. Isso precisa ser muito coerente. E quando se fala em público-alvo, você precisa entender que o público-alvo não é simplesmente gestantes, casais, debutante, família. É muito mais específico que isso. Então, se você se encontra perdido em relação a isso, você não sabe quem é o seu público-alvo, não sabe como mostrar o seu nicho, esse é o primeiro passo que você precisa dar. Entender quem é o seu público-alvo, quais são os costumes, qual é o interesse do seu público-alvo. Assim vai ser muito fácil de você atrair o seu público-alvo. E o erro número 3, que talvez você esteja cometendo e você nem deve ter percebido, é ter uma audiência de fotógrafos e não de potenciais clientes. É normal quando a gente tem um trabalho bonito, fotógrafos começarem a nos acompanhar, mas pode ser que você esteja usando um estilo de comunicação, que você esteja compartilhando termos muito específicos, que o seu público-alvo não se identifique, que ele não se conecte. Ele precisa se conectar com você e lembrar de quem vai te contratar, de quem vai pôr dinheiro no seu bolso. Agora a gente vai juntos mudar isso, vamos à solução desses problemas, atitudes que foram uma virada de chave para mim no meu trabalho e que geram conversões todos os dias no meu Instagram. Em primeiro lugar, você precisa aprender a gerar desejo, não só admiração, porque é o desejo que gera essa conversão. E para gerar o desejo, você precisa mostrar não apenas como funciona o seu trabalho, como você dirige o ensaio, as preocupações que o seu cliente não precisa ter quando é fotografado por você, mas mostrar a sua experiência, mostrar como cada trabalho que você faz, cada ensaio que você faz é especial de uma forma única. Você não vai só postar uma foto de casal e escrever João e Maria e um coraçãozinho vermelho, não é mesmo? Você tem algo para falar sobre aquele dia, sobre aquele casal. Cada pessoa que você fotografa e cria uma conexão tem uma história, ela compartilhou algo com você. E a partir de agora, você precisa parar de postar por postar e só mostrar o seu trabalho, mas mostra o valor, a experiência que é ser fotografado por você. Isso vai mudar totalmente a forma que seu potencial cliente vê o seu trabalho. A gente já falou sobre a chamada para ação, que é quando você incentiva o seu cliente a fechar um trabalho com você. E existem muitas outras formas de você chamar o seu cliente com carinho, sem parecer que você tá vendendo. Então, ao invés de você falar que você tá com a agenda aberta, que você está com as últimas vagas, que a sua agenda tá lotada, que inclusive é um tiro no pé, tá? Esse negócio de agenda lotada
Não dá certo não, porque aí você dá a impressão que você é muito ocupada, que você atende muitas pessoas, mesmo que a sua intenção seja gerar aquele senso de urgência no seu cliente para ele fechar logo, passa uma sensação de que você não é atencioso com cada cliente seu, porque você não tem tempo para isso. Você está na correria, você está com a agenda lotada. A ideia é que você mostre que a sua agenda é reduzida, que você atende poucos clientes, mas esses poucos clientes têm toda a sua atenção e o seu carinho, para que você comece a gerar essa conversão. Então esquece já esse negócio de agenda aberta, promoção, pacote promocional. Tira isso do seu vocabulário, tira isso das estratégias do seu negócio e substitua isso por termos, por estratégias emocionais, por um pacote de mini sessão exclusiva, uma campanha exclusiva, uma campanha especial, não só um pacote promocional porque você está desesperado e tem contas a pagar. O terceiro ponto, ele tá um pouquinho vinculado ali com o primeiro ponto que eu trouxe pra você, que é sobre mostrar como o seu trabalho funciona. Mais uma vez, o óbvio precisa ser dito. Então toda vez que você fala sobre como funciona o seu trabalho, isso quebra uma objeção do seu cliente. O seu cliente que pensa, poxa, mas eu não sou fotogênica, eu não sei posar pra foto, eu quero muito fazer, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei que roupa usar, a minha casa não é bonita, eu não sei aonde tirar foto. Isso são objeções que o seu cliente tem, subconsciente dele, digamos assim. Quando você fala sobre o processo do seu trabalho, como funciona do início ao fim, isso quebra essa objeção e o seu cliente vai olhar pra você e pensar, então quando eu fizer um ensaio, eu vou fazer com a Iris, porque ela sabe dirigir, eu não preciso me preocupar com isso. Ela vai me ajudar a escolher as roupas, que ela tem opções de lugares, que ela tem um estúdio privativo. Tudo isso acontece lá na cabecinha do seu cliente porque você falou sobre isso e você repetiu isso. Não adianta falar uma vez só. A gente tem que repetir essas informações, claro, não todos os dias falar as mesmas coisas, mas é sempre importante reforçar para que isso entre no subconsciente da sua audiência, do seu público-alvo. Você tá gravando ou tem calma? Tô gravando. Te entrego, você vai usar agora? Não, só pra você não esquecer de me entregar. Bom, vou continuar aqui. Fecha a porta. O quarto ponto é a prova social, a temida prova social. Pelo menos pra mim, tá? Eu tenho pavor de divulgar depoimento de cliente, apesar de que eu sei que é importante. Eu confesso pra vocês que quando um cliente me dá um feedback de algum trabalho, fala o que ele achou, como foi a experiência dele, pra mim é uma coisa tão íntima que eu fico meio assim de compartilhar, de expor algo que pra mim é tão meu com o cliente. Mas, gente, é importante, né? Você falando que o seu trabalho é incrível é uma coisa, mas uma pessoa que pagou pelo seu trabalho e tá falando bem sobre ele é outros 500, querida. E existe formas de você pedir um feedback do seu cliente que não seja invasivo. E se você já tem prova social, clientes que falaram sobre você, sobre o seu trabalho, compartilhe. Isso é muito, muito, muito valioso. Quando você finaliza, entrega um trabalho pro seu cliente, não tenha vergonha de perguntar pra ele o que vocês acharam, como foi a experiência de vocês. Eu amei demais fotografar vocês, amei a experiência, amei o nosso ensaio, as fotos, eu queria muito ter um depoimento de vocês. Isso é surreal de poderoso. E por último, mas não menos importante, é a constância, que você sabe que é importante, né? Mas às vezes você finge que não é, você ignora, às vezes você tá super sobrecarregado e pensa, poxa, não consigo manter essa constância. Mas é muito importante porque o vínculo se fortalece na constância. E quando eu tô falando constância pra você, eu não tô dizendo que você precisa aparecer, postar todos os dias, ter horário certinho pra postar, pra fazer reels, pra fazer live, pra fazer isso e aquilo. Não é pra ser assim, não é pra ser cansativo, não é pra ser maçante, é pra ser leve, é pra fluir naturalmente. Mas você precisa estar ali pelo menos 3 vezes por semana. Você precisa aparecer, e não aparecer você mesma, aparecer e se gravar. Eu tenho muitos alunos que me falam, Iris, eu não me identifico, eu não gosto de me gravar, eu não gosto de falar. Então não é sobre isso. Tem muitos profissionais de sucesso que encontraram o seu método de compartilhar o seu trabalho, de compartilhar suas ideias, de se conectar com o seu público, sem necessariamente se mostrar, mas você precisa mostrar o seu trabalho com
constância, conversar com o seu público com constância. Então, quando você se pegar aparecendo no seu Instagram, nas suas redes sociais, esporadicamente, você puxa a sua própria orelha, porque aí você some por 1, 2 semanas, quando você volta pra justificar e falar, ai gente, desculpa, tô passando por isso, promoção, agora tô com um pacote especial. Isso não vai adiantar de nada, você não vai vender nada. Você olha no espelho e fala assim, ó, você para com isso. Se você não fizer isso, eu vou descobrir onde você mora e vou atrás de você e eu mesmo puxo sua orelha. Vocês não precisam empurrar nada pro seu cliente. Quando a sua comunicação é clara, seu portfólio, seu trabalho é claro, você se comunica com verdade, com sensibilidade, você não precisa forçar. O cliente simplesmente sente. Quando ele sente, ele vem até você, porque você já mostrou que você não é só uma fotógrafa, você é um encontro. O trabalho é uma experiência. Comenta aqui pra mim se você vai colocar isso em prática. Você colocar em prática, depois você volta aqui e me conta que mudou pra você. Comente se você se identificou com algum desses erros, você percebeu que pode mudar alguma coisa na sua comunicação também. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido e que você converta muito daqui pra frente. Não se esquece de inscrever se você não se inscreveu e deixar um gostei aqui. Eu falei que você ia gostar do vídeo, então você faz favor, né? Deixa o gostei aqui embaixo. E é isso, beijo!